Meu irmão, bora analisar isso daqui. Você vê uma população eslava. Muito bem, olha aqui, ó. Padres colaboracionistas da Igreja Ortodoxa, IOR, enfim, né? Conjunto com nacionais socialistas e representantes da Igreja Ortodoxa. Eu já expliquei, eu já expliquei em outro vídeo o motivo deles estarem colaborando com os alemães. E aqui eu quero fazer uma análise mais histórica do que propriamente, né, explicar os motivos da colaboração de ambos, é, entendeu? Porque eu já expliquei em outro vídeo o motivo. E lembrando que eu não sou nacional-socialista, eu não prego essa loucura, gente, pelo amor de Deus. Eu não sou nacional-socialista, enfim, né? E nem eu tô só explicando aqui o contexto histórico do que acontece. Rapaz, sabe o que eu acho engraçado? Sabe o que eu acho engraçado? Isso daqui é uma população eslava. Os alemães iriam fazer um extermínio da população eslava de uma forma, pô. Iam fazer uma higiene, né, nessa população, então isso é uma loucura os caras apoiarem, apesar do pragmatismo deles, que eu já expliquei em outro vídeo, é uma loucura esses caras apoiarem esses alemães, velho. Ainda mais que também eram anticristãos. Você tem propaganda é, dos alemães falando que, olha aqui, que o leste europeu era inferior. É sério. A ocupação alemã de territórios eslavos durou um período diferente conforme a região, numa parte da atual Bielorrússia. A ocupação, né, numa parte da Bielorrússia, né, Bielorrússia, chame como quiser, durou de 41 a 44, em grandes áreas da Ucrânia de 41 a 44 também, em parte da Rússia Ocidental de 41 a 44. A ideologia do nacionalsocialismo cara, é explícito. Eslavos para eles eram inferiores, sabe? Eles tinham essa consciência de achar que eslavos eram inferiores. Sabe o que é inferior? Para ele, essas pessoas, por os alemães, eram considerados sub-humanos. Sabe o nível do preconceito que ele tinha? Mesmo que a pessoa fosse loira do olho azul, polaca, se ela fosse eslava, era sub-humano, enfim, né? Aqui, ó, está documentado em diversos estudos históricos sobre a política racial do regime. Enfim, né? O plano, né, previa expulsões, escravização e redução populacional de povos eslavos. Historiadores consideram esse um dos projetos colonizadores mais extremos que eu já vi, mas que nunca foi devidamente executado porque a guerra foi perdida por ele. Olha aqui, ó. A relação foi complexa antes da invasão alemã, tá? A relação da igreja nesse meio todo é complexa. Antes da invasão alemã, o governo da União Soviética, já expliquei, havia perseguido com mão de ferro. Stalin, ele apertou a mão de ferro sobre a instituição religiosa durante décadas. Muitas igrejas foram fechadas. E ou o clérigo ele ia pro paredão ou ele parava na gulag, tá? Enfim. Quando os alemães, com paredão e fuzilamento, quando os alemães ocuparam certas regiões, algumas igrejas ortodoxas reabriram, porém, né, isso não significou respeito genuíno à religião, como eu já expliquei. Os alemães é, usaram a reabertura religiosa para ganhar apoio local contra o governo soviético. Em várias áreas houve tolerância, como tu está vendo aí, uma tolerância contra. é, houve uma tolerância ali, né? Por conta, né? Por conta que todos estavam contra o comunismo, né? Enfim, né? Apoio local, né? Contra ali o governo soviético para ganhar apoio local contra, né, o domínio soviético ali. Os alemães, né, apoiaram, né, a abertura das igrejas em várias áreas houve tolerância limitada ao controle, repressão, né? Enfim, tudo mais. Houve ali um controle, uma repressão ali por parte dos alemães, enfim, né? Uma tolerância ali. Enfim, houve uma tolerância limitada, enfim, né? Olha aqui, ó. Cara, olha aqui, ó. O expurgo. Eu considero que o expurgo soviético
O expurgo que os soviéticos fizeram com a igreja ortodoxa na Rússia foi uma coisa tão pesada. Foi uma coisa tão. Meu amigo, foi uma coisa tão pesada. Mas foi uma coisa tão pesada. Milhares de padres, monges e freiras morreram, porém milhares também sobreviveram, né? Muitas instituições religiosas foram destruídas ou severamente reduzidas de 20 a 40. Os números exatos dependem do país, da diocese e do período analisado. Enfim, né? Mas foram muito reduzidos. Isso daí que vocês estão vendo aí, ó. Esses clérigos, essa população sobrevivente, isso daí, meu amigo, só é tão uma fração do que um dia já existiu, tá? Os alemães marchando, tá vendo os alemães marchando ali em praça pública, passando com tanques, né? Não, passando com veículos de guerra, que dali não era tanque, perdão, que dali era um veículo de guerra, né? Perdão. Esse discurso, esses acordos diplomáticos, enfim. Essas crianças assim, né? Mal sabiam o que iria acontecer com eles após a guerra ser vencida. Toda essa colaboração, todo esse rito religioso, né? Enfim, era temporário. Algo interessante que os estudos linguísticos, de arqueológica e genéticos indica que os ancestrais dos povos eslavos surgiram entre as áreas da Ucrânia, Bielorrússia e oeste da Rússia durante a Antiguidade Tardia. Os grupos eslavos se espalharam por grande parte da Europa Oriental, Central e Balcânica. Hoje os eslavos costumam ser divididos entre eslavos orientais, russos, ucranianos e belorussos, eslavos ocidentais, poloneses, tchecos e eslovacos, eslavos, né? Meridionais, sérvios, croatas, eslovenos, búlgaros, macedônios e outros. Os povos eslavos não possuem uma genética única, eles compartilham muitas características com outros povos europeus devido a milhares de anos de migração e miscigenação, né, entre populações. Estudos de genética populacional mostram que existe continuidade regional importante, mas também, né, uma mistura com populações balcânicas, germânicas, enfim, né, e etc, etc. Não existe o termo raça na biologia, olha aqui, ó. Eu deveria ter prestado mais atenção no vídeo em vez de ficar explicando sobre a origem. Sobre a origem genética, olha aqui, ó. Cara, eu fico olhando o olhar de sofrimento dessas pessoas, velho. Enfim, olha aqui, ó. Olha isso daqui. Isso daqui é o símbolo máximo pra mim, olha aqui, ó. Isso daqui é o símbolo máximo, olha aqui, ó. Vamos lá, tu tem esse homem com o uniforme alemão da Hugo Boss e esse ancião, né? Esse ancião é ortodoxo. Olha aqui, pensa pelos dois lados. Esse oficial alemão, ele quer que o domínio alemão seja eficiente nessa região, que tu tem ali um apoio da população, né, através da religião. E esse senhor, né? Ele só quer que a sua religião, que o seu povo, que já está reduzido, não seja exterminado. Meu amigo, se você fosse pegar estudo demográfico do que aconteceu com esses caras, eles foram exterminados na Rússia. Isso daí são apenas sobreviventes. Tu vê que ele aperta a mão do oficial alemão. Isso pra mim... Não, eu pego essa imagem pra mim, eu pego... Eu pego essa imagem pra mim, eu levo como maior... Isso pra mim... Foi o maior pragmatismo político do século XX. Essa imagem para mim. Isso para mim é o pragmatismo entre a aceitação ortodoxa em prol da sobrevivência e os alemães. Para mim foi o ápice da sobrevivência de ambos os lados. Enfim, né? Tu vê o clérigo, cara, essas roupas clericais ortodoxas são muito bonitas. E nunca fale que o uniforme alemão da Hugo Boss é bonito, porque uma coisa é você achar o uniforme da Hugo Boss bonito e outra é você achar a ideologia bonita. Tem que separar essas coisas, tá? Jesus Cristo, tu fala assim, o uniforme alemão é bonito, acabou. Você é meu, entendeu? Aqui, ó, eu tô censurando a palavra. Entendeu? Enfim, toda vez que tu fala, cara, toda live que eu chego, eu não gosto de falar que os uniformes são bonitos, por mais que tenha ali uma boa textura, uma boa aderência do material, porque as pessoas não sabem separar as coisas.
Eu sou uma pessoa que sei separar muito bem as coisas, enfim. O uniforme é muito bonito, e mais bonito ainda o uniforme, né, clerical do ancião. Toda a liturgia ali, bonitinha ali, né, enfim. Eu sinceramente acho que eu acho que que esse ancião deveria pensar assim, cara, eu sei que esse cara é um pagão político, militar, mas eu vou me aliar com ele, né, só pra me livrar dela aqui, ó. Os anciões mais velhos haviam passado por décadas, viveram sob o regime soviético por décadas de perseguição, igrejas, mosteiros dissolvidos e membros do clérigo presos ou colocados numa parede de fuzilamento. De 20 a 30, quando os alemães chegaram em algumas regiões ocupadas em 41, certo setor da população, cara, é libertador isso, velho. Não tem como você não falar isso, velho. Eu já expliquei isso 1000 vezes. Olha aqui, ó. Muitos grupos em guerra tentam negociar com quem controla o território para preservar suas comunidades, seus templos e famílias. Isso ocorre em diversos povos e regiões em diferentes períodos históricos, tá? Sobreviver e preservar a situação frequentemente exigem decisões que né, décadas depois serão vistas como absurdas, né? Enfim, né? É um absurdo pensar uma colaboração dessa, mas era a forma de sobreviver, né, amigo? De não acabar morto. Olha aqui, ó. Vou falar de novo. O fato de eu achar o uniforme militar bonito, bem projetado, não significa que eu concorde com a ideologia alemã. Eu não concordo. Olha aqui, os alemães. Eu estudo biologia e história. Os alemães eram antibiológicos, anticlerical, racistas, tinham ódio, eram pagão. Mas eu nunca me associaria com isso, tá? Eu nunca me associaria com isso. Esse é o meu ponto final. Enfim, né? Eu admiro a arquitetura do design da Hugo Boss, mas enfim, né? A estética, né, e a ética são campos diferentes da análise humana, né? Enfim, né? Olha aqui, ó. Cara, e eu acho essas roupas que ele carrega desses monges muito, muito bonitas, tá? Enfim, né? Enfim, de bispo, sacerdote, de monge, enfim, né? Olha aqui, ó. Tem uma origem medieval, enfim, esses tecidos, né, das cruzes peitorais, da continuidade histórica de 1000 anos, eles carregam uma forte sensação de tradição e antiguidade. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. As vestes ortodoxas foram feitas para transmitir autoridade, mas de forma completamente diferente. Olha aqui, ó. Uma comunidade disciplinar, hierárquica estatal e tem, é uma hierarquia estatal ali, né? Enfim, né? Não, eu falei estatal, eu falei estatal. Eu não deveria usar, eu falei estatal porque a igreja ortodoxa é uma coisa tão grande que, cara, tem um poder de influência tão grande que é praticamente, né, é praticamente ali um estado. A igreja é uma coisa tão grande que ela tem influência de um estado, maluco. E foi isso que eu falei. Tem toda uma hierarquia estatal, né? Enfim, tem toda uma tradição religiosa, tem toda ali uma hierarquia estatal, tem toda uma disciplina ali, né? Enfim, né? Não que seja literalmente estatal. Não que a igreja literalmente seja um estado, só uma forma de eu dizer que a igreja é muito poderosa. E de outro lado, né, tu tem ali, né? De outro lado ali, tu tem ali um cara pagão, com ódio, racista, antissemita, que não presta, enfim, que tá agora no inferno, com certeza. Enfim, né? Enfim, né? Tu tem toda uma tradição religiosa ali, né? Uma autoridade espiritual. Cara, as igrejas têm influência estatal, tem influência sobre todo um estado, mano. Por isso que eu falei estatal, enfim. São símbolos de. Olha aqui, ó. O nazi, o na 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 na, zi, e a igreja ortodoxa são coisas totalmente diferentes, né? São coisas muito diferentes, tá? Enfim, muito diferentes. É, continuando a explicação. Apertando a mão ali. Cara, me dá uma dó ver a bandeira do regime nacional socialista erguida, né, ali no meio de símbolos clericais.
Porque não é isso que a igreja prega, né? Esse senhor, enfim, olha aqui, ó. Ver bandeiras clericais erguidas juntos com isso me dá um, me deixa extremamente pensativo com relação a tudo isso, né? Porque tu vê ali a mistura das bandeiras, tu vê ali bandeiras, tu vê ali bandeiras, né? Tu vê ali o povo reunido ali, tu tem ali a mistura dos dois, enfim, né? Olha aqui, tu tem ali a bandeira do regime, ao lado do símbolo cristão ortodoxo, e surge uma tensão evidente. A mensagem central do cristianismo de Cristo envolve dignidade humana, misericórdia, amor ao próximo e universalidade da salvação. Já a ideologia continha elementos de racismo biológico, hierarquização de povos e perseguição sistemática de grupos considerados indesejáveis. Em termos filosóficos e teológicos, existe um conflito profundo entre essas visões. Olha aqui, ó. É, tipo, eu vejo só um sacerdote tentando sobreviver diante, né, de dilemas extremamente difíceis, tá? Enfim, né? Enfim. É, eu fico pasmo com tudo isso. É, o que iria acontecer se ele recusasse os alemães? Recusar qualquer contato com o ocupante e arriscar o fechamento total da igreja, aceitar uma cerimônia pública para manter a paróquia funcionando, tentar proteger sua comunidade por meio de negociação, acreditar sinceramente que o novo ocupante seria melhor e menos hostil do que o outro, enfim, né? Pessoas naquele momento ali estavam tentando sobreviver, né? Mas ninguém sabe o que elas pensavam ali no coração dela, o medo, a esperança futura, o cálculo político de cada indivíduo, né? Enfim. Por isso, os historiadores procuram documentos, cartas, sermões, diários, testemunhas para interpretar o contexto. Cara, o que me deixou irritado é que é um símbolo de amor de Jesus Cristo, né? Enfim, olha aqui, ó, ela fazendo o símbolo ali, né? Todo símbolo religioso ali, a mulher ali, um símbolo de cristão, de paz, de amor, sendo, né, misturado com um paganismo, né? Enfim, né? Secular ali, que raiva, enfim, né? A religião claramente está sendo usada pela política, né? E a política tentando buscar legitimidade através da religião, ainda que pessoas comuns, né? Eles tentando ter uma fé sincera em meio a tudo aquele caos ali, né, em circunstâncias extremas, né, enfim. A mulher rezando ali, ó, rezando a Cristo, ó, Jesus me ajude. Cara, e tu tem esses desfiles, né, mulheres alemãs andando, desfilando ali, né, enfim. Tu tem esse desfile, olha, ela desfilando aqui, ó, tem toda uma cerimônia alemã, né, enfim. Tem toda uma cerimônia alemã. Belas roupas, né? É uma pena que eu não posso falar o mesmo da ideologia política que cerca dali. Grandes regimes, né, como esse, buscavam ter uma propaganda muito forte. E tudo era cuidadosamente planejado para transmitir uma força de ordem, unidade, força e grandiosidade. Não era apenas eventos militares, eram também instrumentos de propaganda. Nesses eventos você podia ver soldados, membros de organizações juvenis, trabalhadores, autoridades do partido e mulheres participando de cerimônias públicas. Tudo era organizado para criar uma narrativa visual de uma sociedade unida em torno do Estado. Do ponto de vista psicológico e social, cerimônias de massa têm um efeito poderoso. Uniformes, bandeiras, músicas, marchas, sincronizadas em grandes multidões, podem gerar sentimentos de pertencimento e identidade coletiva. Isso não é exclusivo do nosso socialismo. Muito governo e movimento e políticos e instituições de longo período histórico utilizam elementos semelhantes. O filósofo e sociólogo Max Weber discutiu, né, como símbolos e rituais podem reforçar a legitimidade e a autoridade. Já estudiosos de propaganda do século XX observam que o regime alemão levou esse uso da estatística à política, né? Dessa estatística, né? De tipo, eu vou usar aqui toda uma cerimônia para aumentar a minha moral, né? Enfim, a estatística aumenta dessa estatística de tentar aumentar a moral, né? Levar essa estética, né, política a um nível sofisticado, enfim, né? Esses desfiles são teatrais tão perfeitos, mostram pessoas sorrindo, ruas decoradas, música, celebrações, mas o historiador lembra que a aparência, né, visual de um evento não revela automaticamente tudo o que está acontecendo na sociedade.
Por trás das cerimônias públicas, coisas, censura, repressão política, perseguição a opositores e políticas raciais, enfim, né? Olha aqui, é toda uma cerimônia, cara, é, tem todo um fenotipo alemão, né, daquela mulher alemã pura racialmente, né, com todo aquele traço, né, enfim, né, inclusive eu queria falar sobre a origem da genética alemã aqui, mas brevemente, né, tem toda uma arquitetura, né, tem toda ali uma simbologia por trás disso tudo, enfim, né, olha aqui, ó. Essas mulheres alemãs, primeiramente que não existe uma genética alemã pura. Isso é uma ideia defendida pela ideologia alemã posterior, mas a genética moderna mostrou que populações europeias são resultado de milhares de anos de migração e mistura. Os atuais alemães da Germânia, né, enfim, da região da Germânia, descendem principalmente de uma combinação de populações, caçadores-coletores europeus que viviam na Europa há mais de 10 mil anos, agricultura originária da Anatólia, atual Turquia, que chegaram à Europa durante o Neolítico, povos das estepes da região da atual Ucrânia e do sul da Rússia, que migraram durante a Idade do Bronze. Ao longo do século, houve contribuições de povos germânicos, eslavos, romanos, bálticos e de outros grupos. Né? Houve ali uma mistura muito grande, né? Por isso, quando você vê fotografias assim de mulheres alemãs de 30, 40, dessas daqui de 40, né? Muitas delas apresentam características, né, do regime, cabelos claros, olhos claros, nem precisa nem ser loura sempre, só tem que ter um traço ariano mínimo, né? Essas características não pertencem especificamente aos alemães, elas são encontradas em polacas, norueguesas, né, em norueguesa, nos Países Baixos, em suecas, né, na Dinamarca, em outras regiões da Europa, enfim, né, na Noruega e tudo mais, né. Aqui, epistemologicamente é importante distinguir o que a biologia realmente mostra e o que, né, o que a biologia mostra e o que o regime dizia. A propaganda nacionalista, nacional-socialista tentava criar a impressão de que existia um tipo humano perfeito, definido e biológico superior. Já a genética moderna mostra que seres humanos são populações com fronteiras graduais e ampla mistura histórica, não grupos puros separados de forma rígida. Curiosamente, muitos indivíduos que o regime nazista considera arianos típicos possuem ancestrais geneticamente diversos, quando analisados pelos métodos atuais, né? Enfim. A ciência do século XXI acabou enfraquecendo bastante as falsas premissas que esse regime, né, pregava, enfim, né. Tu vê ali toda uma cerimônia religiosa, né? Enfim, tem esse gesto, né? Enfim, né? Tem toda uma colaboração ali da população ali, né? Tu vê ali toda uma colaboração. Cara, esses senhores viveram a pior época da igreja ortodoxa, tá? Aqui, ó. É, quando esses senhores, eles entram num templo sagrado, tem que pensar assim. Esses povos estão há mais de 2 décadas, no mínimo, sem ter contato religioso. Então, a sede pelo cristianismo está muito forte. É uma coisa muito forte, é um sentimento muito forte. De não, eu sou cristão, eu creio em Jesus. Eu preciso pregar a minha fé, enfim. É muito por conta disso. Tu vê freiras, né? Enfim, tu vê ali, toda ali, né? Toda uma locomoção ali, né? Da população ali. Todo um culto religioso. Todo um culto religioso, muito. É muito desesperador a situação dessas pessoas. E cara, eles estão ajoelhando assim e orando. Será que naqueles pensamentos eles não pensavam assim? Senhor Jesus Cristo, esses caras também não têm boa intenção. Porém, os soviéticos são tão ruins quanto eles. Enfim, nos livros desse jogo, eles trocaram um jogo pelo outro, velho. Eles estão ali ajoelhados ali, né? Pedindo misericórdia a Cristo. Enfim, né? Olha aqui, ó. Historicamente, olha aqui, comunidade religiosa da União Soviética era muito reprimida, igrejas foram fechadas, mosteiros dissolvidos, propriedades confiscadas e parte do clero, né, exterminado. Especialmente durante o jogo de Stalin, que deve estar no inferno agora. Quando algumas igrejas reabriram durante a ocupação alemã, isso teve forte impacto emocional para os fiéis.
Uma pessoa que ficou anos sem participar livremente de cultos podia sentir algo muito intenso a voltar a ouvir os sinos, a assistir a liturgia, a ouvir o templo reaberto. Para um crente, isso não é apenas um evento político, é algo profundamente espiritual. Mas há um limite epistemológico importante. Não sabemos o que cada indivíduo estava pensando ao se ajoelhar para rezar em uma fotografia. Poderia estar pensando, obrigado por poder praticar minha fé novamente, que Deus proteja minha família, que essa guerra termine logo, não confie em nenhum dos lados, que Deus no livre dos ocupantes, ou inúmeras possibilidades. A fotografia no registro de pensamento. Praticamente é trocar um mal pelo outro. Muitos historiadores, né, observam que alguns habitantes da Europa Oriental inicialmente viram os alemães como libertadores do regime, mas essa percepção frequentemente mudou. Quando as políticas de ocupação alemã se tornaram evidentes, em várias regiões a população acabou sofrendo sofreram tanto quanto a ocupação soviética anterior, embora de outras maneiras. Por isso, muitos relatos da época não se encaixam em categorias de apoio à oposição. Havia pessoas tentando sobreviver, sistema realmente violento. Alguns colaboradores, né, resistiram, muitos tentaram simplesmente proteger suas famílias e comunidades, tá? Eles estavam só querendo ali sobreviver, enfim, né? Uma questão que historiadores fazem frequentemente é como uma pessoa age, como uma pessoa como age, com todas as opções disponíveis parece ruim. Enfim, né? Isso explica talvez essa reação aí, né? Enfim. Aqui orando aqui, num culto ortodoxo comum, enfim, né? Cara, olha aqui, ó. Cara, eu imagino o que se passava na cabeça de um clérigo na época, meu Deus. Tem dois cães bravos aqui, ó. Tem que escolher qual cão bravo vai me morder. Enfim, né? Tu vê ali uma seriedade além do comum no olhar dele. Olha aqui, ó. Olha aqui, você vê ali no olhar dele, peraí. Olha aqui, peraí. Peraí. Você vê no olhar dele, olha aqui, maluco. Você vê no olhar dele, claramente, que ele estava reflexivo, tá? Ou talvez seja coisa da minha cabeça. Talvez ele realmente ali estivesse mais relaxado. Mas talvez, né, ele estivesse ali pensativo com relação ao futuro da igreja ortodoxa, meu Deus. O que esses caras vão fazer com a gente? E eu te respondo, amigo. Se a ocupação alemã continuasse, todos vocês seriam inevitavelmente mortos e perseguidos novamente. Isso era só questão de tempo, até que vocês fossem novamente exterminados. Esses alemães eram anticristãos. Então, meu amigo, você ia pro ralo também, tá? Você ia pro ralo também, meu amigo. Enfim. Você com certeza iria morrer. A única diferença é o tempo que isso iria acontecer. É isso que eu penso, tá? Enfim. Olha aqui, ó. Olha aqui, estamos olhando para a fotografia de um clérigo durante a ocupação alemã. Olha aqui, ó. Eles estavam pensando, né, sobre o futuro da igreja, o que esses homens fariam conosco, enfim, né? Dito isso, um clérigo daquela época tinha motivos para preocupação. Ele havia vivido, pelo menos testemunhado, um período de forte repressão, né, anterior. Depois viu na Operação Barbarossa alemães entrando à força, cuja ideologia continha elementos incompatíveis com a visão clerical tradicional cristã. Não é difícil imaginar sem medo de certeza. Enfim, né? Se a ocupação alemã tivesse continuado, a perseguição aos grupos religiosos aumentaria. Muitos consideram essa hipótese plausível também. O regime alemão não tinha uma relação simples com o cristianismo. Embora tenha feito acomodações táticas em alguns momentos, vários líderes alemães viam as igrejas como instituições concorrentes de lealdade e autoridade. Figuras do regime como Himmler defendiam visões de mundo bastante afastadas do cristianismo tradicional. Além disso, documentos de discurso indicam que parte da liderança alemã pretendia reduzir gradualmente a influência das igrejas na sociedade após guerra. Isso não significa que podemos afirmar o que teria acontecido em cada região caso a Alemanha tivesse vencido. A história contrafactual, o que teria acontecido sem prova certeza, não dá para saber, né? Mas muitos especialistas concordam que instituições religiosas dificilmente teriam permanecido independentes, né, sobre o regime totalitário.
Há também o aspecto humano também é um aspecto humano, também é um aspecto humano que eu mencionei e eu volto a mencionar. A expressão de pessoas em fotografia de guerra muitas vezes parece carregar uma seriedade em comum, tá? Isso pode refletir o fato de que ele vivia em um mundo onde o futuro era incerto e em poucos anos alguém podia experimentar perseguição política, ocupação militar, fome, deportações e perdas familiares, né? Em tempo muito curto, tá? Enfim. É, eu fico imaginando o que ele estava pensando nesse momento. Continuando aqui. Rapaz. Olha, eu fico olhando pra ele. Espero que. Rapaz. Ali, um ancião ainda mais velho. Cara, esses anciões mais velhos. Cara, olha aqui. Vamos supor um ancião. Ele não dá pra saber a idade dele, claro, mas esse daqui é 1941. Vamos supor que esse ancião nasceu em 1870. 1870. Vamos supor que não, vamos supor em 1800 e 1880. 80, 40 ele teria ali. Vamos supor que ele tivesse ali. Bora deixar ele bem ancião mesmo. Esse ancião, ele presenciou o Império Russo. Ele viu a queda do Império Russo. Ele viu que uma ocupação estrangeira pode, o que o coletivismo, porque tanto o comunismo como o nacionalismo alemão desse regime eram coletivistas. Eu imagino que ele deve pensar assim: eu já vi essa história antes e eu sei como isso acaba. Ele com certeza deveria estar pensando assim. Um ancião, olha aqui, um ancião mais velho, ele com certeza tem uma noção maior de política porque ele viveu a Revolução Russa. Ele sabe o que esses regimes pregam. Ele sabe. Ele sabe o que esses regimes pregam. Ele sabe. Enfim. Olha aqui, ó, se um homem desse tivesse nascido em 70 e 80, ele teria vivido o Reino dos Czares, a Rússia Revolucionária, a Guerra Civil Russa, a consolidação da União Soviética, as campanhas anticlericais de 20 e 30, a invasão alemã em 41. Uma pessoa que viveu todos esses eventos acumulou uma experiência histórica muito maior do que um jovem comum. Isso não significa que compreendesse melhor a política em termos teóricos, mas certamente possui uma memória direta de que regimes. Quando eu falo que ele não teria uma visão teórica tão profunda, é que talvez ele nunca parou para estudar tão profundamente assim, mas viu, né? É, mas viu, né, o que esses caras fazem. Possui memória direta das informações para a sociedade, enfim, tipo, eu já vi essa história antes. É interessante pensar isso, porque muitos idosos realmente interpretaram novos acontecimentos à luz de anterior. Um sacerdote que viveu a queda do Império Russo poderia olhar para qualquer novo poder político com mais cautela do que um jovem, né, que só conhecia o lado da história, enfim, né. É, mas tem uma questão epistemológica importante. Nós sabemos o que ele viveu, mas não sabemos o que ele concluiu, certamente sobre isso. Ele já viu governos surgirem e sumirem, nenhum poder terreno dura para sempre, ele sabe disso. Talvez esse regime seja diferente, ele pensa assim, talvez seja mais uma ocupação temporária, a pressão para ter comunidade, política muda, mas a fé permanece, enfim, né? Muitos historiadores, ele deve ter pensado assim, muitos historiadores observam sobre membro do clero que a consanguinidade avançada, muitos observam que é a consanguinidade avançada em período turbulento frequentemente, né? Muitos historiadores percebem que clero assim, né, tem uma visão de longo prazo, muito desenvolvida, enquanto que políticos, né, enquanto políticos pensam em anos ou décadas, instituições religiosas vão pensar em séculos, né? Um sacerdote de 70 anos e 41 poderia ter visto imperadores, revolucionários, generais e líderes partidários que chegaram e partiram, enquanto a igreja local, né,